Olá pessoal, eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre a eletroquímica, né? A eletroquímica é uma ciência que estuda o quê? É a parte da química que estuda os fenômenos das reações de óxido da redução que envolve energia, ou seja, a gente vai hoje falar sobre a pilha, né? Que as pilhas são reações de óxido da redução, são reações espontâneas, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma pilha, né? Um exemplo prático, né? De uma pilha chamada pilha de Daniel, tá bom? Essa pilha, né? O que ela é, na verdade? É um aparelho que transforma energia química em energia elétrica, tá? Então aqui a gente fez uma pilha entre dois metais diferentes, no caso o metal zinco e o metal cobre, tá? Colocamos uma ponto salina para equilibrar essas duas pilhas, né? E no caso, o elemento que sofre, por exemplo, assim, numa reação de oxidação, um metal, nesse processo da reação, vai sofrer oxidação. O que é oxidação? Oxidação é quando o metal perde elétrons. Então, oxidação é perder elétron, tá? E o sinal dele vai ser negativo. Por quê? Se ele vai perder elétron, o elétron sai de algo que é negativo e vai ser atraído por algo que é positivo, né? Então, quem vai reduzir é o que ganha elétron. Então, redução, ganhar elétron. O nome do eletrodo que ganha elétron é chamado cátodo. Então, o cobre, esse eletrodo de cobre é chamado cátodo. O nome do eletrodo que sofre oxidação é chamado ânodo. Um esqueminha para vocês guardarem é muito fácil para vestibular e para o Enem, né? Para FUVEST em geral. Qual que é? O ânodo é vogal, oxidação é vogal, ânodo, oxidação, certo? E no caso, cátodo, redução, consoante, consoante. C e R são duas consoantes. Então é bem fácil guardar, tá? Então, cátodo, redução, ganhar elétron. Ânodo, oxidação, perder elétron, tá? Agora você vai falar assim, Bruno, como que eu vou saber se uma substância, um par de metais, né? Quem vai ganhar e quem vai perder elétron? Geralmente o exercício de prova dá dois jeitos diferentes. Ou ele dá o potencial de redução, né? No caso ele vai dar o potencial de redução do zinco e do cobre. E aí você vai descobrir como. Quem tem o maior potencial de redução sofre redução. E quem tem o menor potencial de redução sofre oxidação. Não é muito comum, mas eles também podem dar o potencial de oxidação, que é o mesmo valor em módulo que o potencial de redução, só muda o sinal. Se o potencial de redução de uma substância, de um metal é positivo, o de oxidação vai ser negativo. Ou se de uma redução for negativo, o valor da oxidação vai ser positivo. Mas em módulo é igual, ou seja, em valor é igual. Se, por exemplo, o cobre é 0,34 volt, o potencial dele de redução, o de oxidação é menos 0,34 volts. Tudo bem? Então, mas pelo processo, então, você vai descobrir como. Entre dois metais. Ah, Bruno, qual que vai oxidar? O zinco ou o cobre? Então eles vão dar o potencial, que vai estar numa tabelinha, que ninguém precisa decorar isso daí, tá? É um valor dado na prova. Ou seja, se quem tem o maior potencial de redução, reduz. Ou seja, ganha elétron. E quem tem o menor potencial de redução, oxida. Ou seja, perde elétron. Outra forma também é desenhar. Por exemplo, aqui eu fiz um desenho. Eu não coloquei os potenciais do zinco nem do cobre. Mas o que eu fiz? Ó, o elétron está saindo do eletrodo zinco e indo para o cobre. Então aqui o zinco está sofrendo, o metal zinco, tá? O metal sólido zinco está sofrendo oxidação e o cobre está sofrendo redução, tá? Então eu sei que já o metal zinco, se ele sofreu oxidação, lembra? Vogal com vogal, oxidação, ânodo, perder elétron. E redução, que é ganhar elétron, ó. O elétron vai até o cátodo, vai ser atraído porque o cátodo tem a polaridade positiva. Ele atrai os elétrons, então ele vai sofrer um processo de redução, que é ganhar elétron. Redução é chamado cátodo. O nome do eletrodo se chama cátodo. Então o eletrodo de cobre se chama cátodo. Tudo bem? Agora o que acontece aqui? Como que acontece isso? Por que o elétron sai daqui e vai para cá? A gente já sabe que quem tem o maior potencial de redução, no caso, é o cobre. Sem eu saber. Por quê? Porque o cobre está reduzindo. Então ele tem o maior potencial de redução e o zinco tem o menor potencial de redução. Então ele oxida, tá? Mas como que acontece? Para que serve a ponto salina? Como que funciona aqui? Basicamente é assim. À medida que o zinco vai sendo oxidado, o que vai acontecer? Essa plaquinha de zinco ela vai diminuindo de massa. Ela vai sofrendo um enferrujamento, ela vai se degradando, estragando. Ou seja, o zinco sólido que eu tenho aqui, né, nas plaquinhas, tem vários átomos de zinco sólido aqui. Né? O NOx dele é zero, ou seja, quando ele está no estado sólido, os elementos químicos, quando estão no estado sólido, é importante você saber. O estado de oxidação, o número de oxidação é zero, tá? Só que quando ele vai perdendo elétron, esse zinco, o elétron vai saindo daqui, os dois elétrons dele, né? Ele vai perder 2 elétrons. O que vai acontecer? Esse zinco zero vai virar zinco 2+. Então a equação, a semi-reação química, né, é zinco zero, que é sólido, né, virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Ele está perdendo esses 2 elétrons para quem? Para o cobre sólido, né? Na verdade, o que vai acontecer? O cobre 2+, que está aqui, né, na solução, aqui tem cobre 2+, aqui em solução, ele vai se transformar em cobre zero. E ao mesmo tempo, o zinco zero vai se transformar em zinco 2+. Vai ser o contrário. Então, a concentração de zinco 2+ vai aumentar, né? Vai aumentar. Vamos supor que eu tinha 1 mol por litro, né? 1 mol por litro, 1 mol por litro de concentração. Aí, à medida que vai oxidando, vai ter, sei lá, 2 mol por litro. Aumentou, né? Mas não pode aumentar. Vou explicar por quê.
O cobre 2+, ao contrário, ele vai virando cobre 0, ele está saindo daqui da solução. Então essa solução vai diminuir a concentração, né? Então essa concentração aqui diminui. Ou seja, sei lá, ele tinha 1 mol por litro também, vamos supor, constante, né? 1 mol por litro de concentração cobre 2+, já tinha essa solução, né? É um sal. Vamos supor que foi para 0,9 mol por litro, né? Caiu. Mas também não pode cair, né? Então, o que vai acontecer? A ponte salina vai fazer, como fala, esse processo de continuar o elétron tendo força passando pela lâmpada, que vai acender a lâmpada e vai continuar a pilha funcionando. Esse processo de transformar energia química em energia elétrica, né? O que ele vai fazer? Por problema do equilíbrio químico, ó, aqui essa semi-reação e essas outras semi-reação, eu somei elas e deu a equação global. A equação global é essa que é o cobre 2+, sofrendo redução, virando cobre 0, né? Ó, o NOx era mais 2, ó, o número de oxidação era mais 2, e aí foi pro 0, então reduziu. Reduziu quanto? Ganhando 2 elétrons, né? Então aqui é a redução, né? E no caso, o zinco 0, né? O NOx dele era 0, o zinco que é sólido, lembra que já fala que o não é sólido é 0, e vai para, no caso, 2+. Aumentou o NOx. Então se aumentou, ele sofreu oxidação. Quando aumenta o NOx, né? Oxida. E quando oxida, perde elétron. Ele perdeu elétron e deu esse elétron para quem? Para o cobre. E o cobre que ganhou esses 2 elétrons, tá? O cobre 2+. Aí o cobre, quem ganha os 2 elétrons, isso que é importante você saber, é o cobre 2+. E quem perde esse elétron, no caso, é o zinco 0, tá bom? É sempre os reagentes. O processo de perder e ganhar elétron acontece com os reagentes, tudo bem? Isso é importante saber também. Não é os produtos, tá? Então o que vai acontecer? A concentração desse aqui aumentou muito, ó, dobrou. De 1 foi para 2. E aqui de 1 foi para 0,9. Não pode acontecer isso, senão esse processo, essa espontaneidade, esse equilíbrio químico vai parando de acontecer. Ocorre um deslocamento de equilíbrio químico. A gente vai falar na aula de equilíbrio, tá? O que vai acontecer? Se aumentar muito a concentração de zinco 2+, está aqui. Por Le Chatelier, que ele falava aqui que se você aumentar a concentração de qualquer elemento, o equilíbrio desloca no sentido contrário a esse aumento. Então, o zinco 2+, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, ou seja, a reação vai ficar menos espontânea, porque para a esquerda são os reagentes, né? Então, se eu aumentar muito a concentração disso, o equilíbrio vai para cá, ou seja, eu quero formar para cá, para o produto, não quero formar reagente. Ou seja, o elétron vai parar de sair. Então, eu tenho que fazer o quê? Para não aumentar muito essa concentração, eu tenho essa ponte salina que tem duas cargas positivas, uma positiva e uma negativa. Não importa que tipo de substância que é, importa que seja uma carga positiva, que é o cátion, e uma carga negativa, que seja o ânion. Então, o que vai acontecer? Esse excesso a mais de zinco 2+, né, vai vir o cloro Cl- anular o excesso de zinco 2+. Não é que ele vai tirar todos, ele vai deixar constante. Ele vai de 2 de novo para 1, vai diminuir de 2 para 1. Ou seja, ele só vai pegar a quantidade de zinco 2+, que foi formada devido à oxidação, de zinco 0 virando zinco 2+. Porque eu já tinha zinco 2+, que era 1 mol por litro. O único problema é que aumentou para 2, vamos supor, mol por litro. E aí esse Cl- vai anular, né, os opostos se atraem, o negativo com o positivo, vai anular esse excesso, esse excedente de zinco 2+. Porque se tiver muito grande, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, ou seja, para os reagentes, e vai diminuir a espontaneidade, e a reação vai parar de acontecer e não vai ter mais combustão de corrente elétrica. Porque a corrente elétrica só acontece quando vai do reagente para o produto. O equilíbrio tem que deslocar para a direita, para os produtos, depois da flechinha, tá bom? E a mesma coisa aqui do cobre, 2+. O que vai acontecer? O cobre 2+ está diminuindo a quantidade de carga positiva. Então vai vir o Na+ para repor essa perda de cobre 2+. Não importa que é outro átomo, não importa, outro íon, né, no caso, né? Importante que é carga positiva, ele vai repor para ir de 0,9 para voltar a ser 1 mol por litro, tem que manter constante. Porque o que acontece? Se eu diminuir a concentração de cobre 2+, onde está a concentração de 2+? Está aqui, né? Por Le Chatelier, se você diminuir a concentração de uma substância, o equilíbrio desloca contra ele mesmo, para essa própria diminuição, vai deslocar para aumentar de novo. Então o equilíbrio vai deslocar de novo para a esquerda, ou seja, vai deslocar para o lado dos reagentes, ou seja, vai diminuir a espontaneidade de novo, eu quero que vai para a direita, beleza? Então é assim que funciona, a ponte salina então, tem essa função de manter a espontaneidade da reação, porque na verdade, né, as pilhas, vocês estão aprendendo agora que é uma reação espontânea, tá? Espontânea, tá? Então, o que a gente vai aprender depois na aula de eletrólise, que é uma reação ao contrário da pilha. A eletrólise é uma reação não espontânea. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que é a pilha, basicamente. Toda a pilha, todo o funcionamento de uma pilha, é isso que eu queria falar. Então, qualquer dúvida, comentário, entre no meu canal, se inscreva lá no meu canal no TikTok, no Kawaii, né, no Instagram, e lá tem no canal Aulas Bruno, né, @aulasbruno, você entra lá e entra no canal. E também tem o site que é www.aulasparticularesbrunos.com, né, então lá também tem contato e etc para tirar dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, um abraço e tchau!